Hoje o tema é maturidade, mas eu não queria trazer a teoria, eu queria trazer a experiência, a nossa vivência sobre o que é maturidade para mim, o que é maturidade para você, como isso se apresenta na nossa vida, às vezes de forma tão diferente. Então, como tudo é experiência, eu comecei a observar na natureza. Toda vez que a gente chega num nível de maturidade, o que a natureza demonstra é que a gente chega num nível de conformidade, ou um paladar, uma característica, uma identidade que chega no seu auge. No caso das frutas, cada uma acaba se apresentando naquela característica que é peculiar. Às vezes um sabor amargo, um sabor picante, um sabor doce, um sabor salgado. E esse sabor, ele identifica a sua identidade. E essa identidade, ela colabora, seja numa receita, seja na saúde, seja numa saciedade que a gente precisa ter. Mas quando a natureza, a nossa própria natureza, vai amadurecendo, o que a gente traz à tona, além da nossa identidade, é a nossa capacidade de trabalhar os nossos talentos, as nossas habilidades naturais. Também dá uma capacidade de compreensão melhor da vida, a utilização das nossas emoções a nosso favor, como um combustível de realização. Então, quando a gente fala de maturidade, não significa uma idade específica ou não significa um carimbo de qualidade, mas sim a nossa capacidade de se compreender e utilizar os nossos recursos para a nossa vida. E quando a gente envolve a respiração e o coração, que é o nosso propósito aqui, respirar pelo coração, o que a gente entende hoje como ciência do Instituto HeartMath, os estudos dele, e não só isso, se a gente observar na nossa vida, a respiração e o coração, quando combinados, eles trazem um centramento. E esse centramento por si só, ele já nos dá uma capacidade de compreensão melhor, uma percepção melhor sobre nós e sobre o outro e sobre o ambiente que a gente está. Então ele acaba trazendo uma calma interna, uma certeza, uma leveza, assim como o sabor, que pode trazer uma leveza, uma intensidade. O nosso centramento também é capaz de nos dar essa leveza, essa percepção de estarmos genuínos no nosso lugar, fazendo aquilo que a gente precisa fazer. Então, meu convite hoje para respirar pelo coração é que a gente não só se conecte com ele, mas observe esse centramento e o impacto desse centramento no nosso momento. Então, sempre começa da mesma forma, nós fechamos os olhos e com uma postura ajustada, ao mesmo tempo relaxada, cabeça voltada para o céu, pés no chão, mãos sobre as coxas. Eu encontro o meu estado de relaxamento e eu me observo. Como eu estou me sentindo hoje? Algum ponto de tensão? Alguma preocupação? Como estão os meus sentimentos? Como se o meu olhar interno, meu olhar voltado para dentro, fizesse um scanner do que acontece no meu mundo interno. E ele pode até perceber o externo, mas ele não perde a conexão do interno. E quando eu compreendo o meu momento, eu foco a minha atenção na área do coração.
Eu particularmente gosto de colocar a mão sobre o coração. Se você quiser, você pode colocar também. E observo a minha respiração fluir de dentro para fora da área do coração, de dentro para fora da área do meu peito. E respirando cada vez mais calmo e profundamente, eu encontro um ritmo só meu. E dentro do meu ritmo, eu tenho uma intenção sincera de ativar a apreciação. A apreciação por mim, pelo meu momento, às vezes pelas minhas preocupações, pelas minhas conquistas, inclusive pela minha maturidade. E se algum desconforto surgir, eu posso soltar o ar mais longamente, esvaziando o que eu tenho dentro de mim e ativando a compaixão. E deixando que ela atue na minha vida, nas minhas percepções. Geralmente ela cria um estado natural de amor próprio e apreciação, e agora essa apreciação com um pouco de gratidão, porque as coisas não acontecem ao acaso. Muitas vezes elas acontecem para que a gente amadureça. E sem perder essa sensação de centramento, quando eu estiver pronto, eu volto a minha atenção ao externo. Então a maturidade aqui, o objetivo de falar sobre maturidade não é trazer uma régua de eu já sou bom nisso ou naquilo. Então a maturidade não como uma régua de eu sou muito bom nisso ou eu sou the best naquilo, mas como uma capacidade de se observar, se centrar, ter consciência do seu esquema mental, a sua forma de pensar, a sua forma de encarar a vida, ter capacidade de perceber a sua realidade emocional, o quanto as minhas emoções me impactam e o quanto esse impacto pode produzir algo de bom ou pode me reprimir e criar estado de isolamento. E a partir daí, perceber o quanto isso impacta no meu comportamento. E no meu comportamento, o quanto isso gera de resultados. Que eu prefiro viver ou que eu não prefiro. Eu não vou dizer que eles são bons ou ruins, porque no limite a gente está aprendendo. E se você quer encontrar formas naturais de viver, com bem-estar, com satisfação, me acompanha. Se conhecer alguém que poderia se beneficiar, manda para essa pessoa.